Olá, bem-vindos ao podcast da Physis, o Physiscast. Estamos aqui no episódio número 13, 14, um desses. Não tenho a certeza, com o Rafael Pinto, o presidente do Centrit. Bem-vindo. Olá. I mean, I guess primeiro devíamos falar sobre, não sei, o teu percurso académico, antes de falarmos propriamente do Centrit. Como é que foi o teu percurso académico até aqui? Foi um bocadinho atribulado, né? Eu cresci numa aldeia em que a gente tinha basicamente tipo 8 pessoas na turma, ou seja, desde o quinto ao 12º ano. Depois no secundário que a gente ficou com 8, mas relativamente tipo no quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono a gente tinha cerca de 30, o que já era muito. Então quando cheguei aqui à faculdade, tipo, a ver um auditório com 200 pessoas, tudo a ter uma aula, tipo, foi assim um bocadinho um choque para mim, tanto que as pessoas, por exemplo, do interior não estão tão habituadas a esse tipo de quantidade de pessoas, e mesmo também ao ritmo das aulas também são diferentes, ou seja, o tipo de ensino não só entre faculdade e secundário, mas também o tipo de ensino entre o interior do país, o tipo mais literal, costuma ser um bocadinho mais diferente, então foi um bocadinho... No momento foi um bocadinho difícil habituar-me a isso, mas pronto, entretanto nos primeiros anos, tipo, pronto, no percurso académico eu entrei em Física. Inicialmente queria ser astrónomo, mas depois, ao fim do primeiro ano, ter algumas cadeiras de laboratório e ter feito essas partes mais interativas ou mais experimentais, eu optei por fazer a mudança de curso para Engenharia Física, ingressei logo no segundo ano. Pronto, a gente tinha equivalência às cadeiras, mas eu perdi o gosto de ser só tudo teórico, porque eu senti que era muito teórico e eu precisava de uma coisa que me estimulasse também mais a parte experimental ou mais a parte da didática. Então eu acabei por mudar para Física, Engenharia Física neste caso, para colmatar essa necessidade que eu tinha, e acho que foi a melhor decisão que eu tinha feito. Um, Entretanto, foi só no final do meu terceiro ano que eu entrei no associativismo, já tinha havido algumas oportunidades. O Unifef School também, quando eu entrei na faculdade, tinha então começado. Se não estou em erro, ele tinha sido fundado em 2016 pelo Nuno. Portanto, também era assim uma coisa um bocadinho inicial. Também aqui a parte da sala do DEF que a gente tinha também ajudava bastante. Eu também tinha muito contacto com pessoas mais velhas de Física, Engenharia Física, mas nunca me tinha dedicado a sério ao associativismo. Então, depois do ENEF, que foi em 2021, 2020, o de Coimbra, eu decidi me candidatar à Fisis. Tinha lá também uma amiga e ela disse: Olha, tipo, isto parece bom, eu estou cá, estou a gostar, porque também não vens? Entretanto, candidatei-me, entrei como recruta no Departamento de Recursos Humanos e depois, em novembro, quando acabou o mandato, sugeriram que eu ficasse a vice-presidente e coordenador dos recursos humanos. Então, estive lá mais um ano na Fisis e, ao mesmo tempo que estava na Fisis a vice-presidente, também entrei no Unifef como tesoureiro. Um, Mais o curso foi um bocadinho difícil de gerir as coisas todas, porque, pronto, associativismo, só uma instituição já é difícil, então somar mais uma instituição, mais um curso, foi um bocadinho difícil, mas não me arrependo nada. Acho que essas oportunidades têm que ser, devem existir para as pessoas que, principalmente para os estudantes que estão na faculdade, também para não ser só o curso. Dá uma sensação de realização também e de fazer alguma coisa diferente e contribuir com algo mais que não seja só focar no curso, estudar e, por exemplo, nem sair com os colegas, que muitas vezes também se vê. Eu acho que essa parte também é muito importante e acho que foi mais ou menos isso. Eu apresentei a tese, defendi neste caso, no ano passado em outubro. Defendi a tese, acabei o mestrado e agora estou a trabalhar na Synopsys Planet, que é aqui uma small medium company aqui na empresa, que é ali, tem incubada no Tech Labs, mas a gente está ali no centro. E o que é que fazes aí? Eu tenho curiosidade que eu... A gente faz muitas coisas, mas nós normalmente dedicamos-nos mais à parte de engenharia e simulação, ou seja, a gente fornece serviços para fora. Muitos dos serviços nós tentamos apostar na componente de espacial, ou seja, nós somos uma empresa focada na área do espaço, tanto que nós tivemos alguns projetos que vieram disso. Aliás, um dos meus projetos de dissertação incluía-se mesmo num dos projetos que a empresa estava a desenvolver, que era um altímetro, ou seja, um lidar para a missão Hera. Eu estava a fazer um estudo de como é que se podia, por exemplo, melhorar lidares futuros na parte dos sensores, enquanto, por exemplo, eu tinha o meu colega a trabalhar na parte de laser, ou seja, emissor, receptor. Eu fiz essa parte, estava em conotação com a ESO e com uma organização de defesa planetária, por exemplo, contra asteroides, algumas ameaças que venham do espaço,
e como gostei de lá estar, gostei dos orientadores, então enverguei logo pela parte do trabalho também na mesma empresa onde fiz a tese e agora estou a fazer desde, por exemplo, propostas para receber financiamento em projetos científicos, por exemplo, nem que seja em Portugal, nem que seja, por exemplo, na ESA, ou outras entidades que pronto, possam financiar projetos na área científica. Estamos também a desenvolver criação de lasers para space grade, ou seja, podem ser coisas que podem ser usadas no espaço. Também fazemos simulações, por exemplo, termodinâmica, mecânica, por exemplo, de satélites ou outras peças que nos encomendem a nós para incumbir de fazer. Mais uma escala mais pequena, por exemplo, temos salas limpas. Estive a produzir uma sala limpa também preciso fazer um bocadinho de modulação por causa das partículas. É daquelas salas que a gente tem que entrar com máscara, temos que entrar com bata, com toucas, pronto, tem que ser um ambiente mesmo muito limpo, então algumas restrições de produzir, por exemplo, materiais, neste caso lasers, cavidades ópticas de lasers, para não haver, por exemplo, grãos de poeira a entrarem lá e pronto, destruírem completamente o projeto, porque isso influencia bastante, pode não parecer, mas influencia. E pronto, também és presidente sem atrito. Sim. Eu estava à espera dessa pergunta, não me queria alargar muito. Pois, não sei, podes explicar para quem não sabe o que é o sem atrito, mais ou menos o que é, qual é a missão? O sem atrito é uma coisa engraçada, porque o sem atrito, a ideia veio de duas vertentes, ou seja, nós no NF de Coimbra, no NF 2020, nós tínhamos a ideia de fazer a CoINF 2021 cá na FCUL, que era um dos únicos locais que não tinha tido NF, eu mais um grupo de pessoas, mas entretanto as coisas começaram a andar, a gente não se começou a mexer e entretanto essa ideia evoluiu também um bocadinho da minha vontade de conseguir criar um projeto ou algo que ajudasse a transmitir a física, porque eu lá está, vim de meios pequenos e sentia muito o atrito tanto dos meus colegas como das pessoas, por exemplo, mais idosas ou do outro público assim que vive mais em locais isolados, que eles tinham um certo atrito ao conhecimento científico e ao conhecimento de física, também porque não lhes era dada a oportunidade nem uma explicação assim mais simples ou mais educacional, ou que não fosse com palavras muito caras, que isso também é muito comum na nossa área, que lhes conseguisse descrever, por exemplo, coisas tão simples como, por exemplo, o que são estrelas, o que é o espaço. Eu lembro-me de uma vez estar com o laser a apontar para o céu e ver uma senhora com bastante medo, porque eu estava a apontar o laser para o céu e ela tipo, oh menino, não aponte isso, senão as estrelas caem. E pronto, por aí percebe-se também um bocadinho do receio que as pessoas têm à ciência. Mas pronto, como estava a dizer, entretanto eu estava com a ideia de criar alguma coisa, entretanto a Carolina Ribeiro tinha também a ideia de criar um projeto, ela depois entretanto contactou e a gente começou a falar, porque ela também soube por colegas que eu tinha essa vontade, então porque não juntar o útil ao agradável e juntarmos os dois. Ela queria ir mais pela vertente da EPS Young Minds, de Lisboa. A gente na altura não sabia que já existia uma, na altura ela estava inativa, então a nossa ideia passou por ser conseguir reativar, por exemplo, a EPS Young Minds de Lisboa. Entretanto, quando a gente esteve nesse processo de tentar reativar, o pessoal do técnico que estava a coordenar ou que estava a entregar o projeto, eles disseram que iam tentar fazer novas atividades, iam começar a reativar aquilo, portanto, se a gente se queria juntar à equipa, a gente éramos bem-vindos. A gente não foi muito por essa vertente, até porque depois vimos os critérios da EPS, eles eram muito restritos quanto ao conteúdo que a gente podia publicar, por exemplo, tinha que ser especificamente física, tinha que ser especificamente de algumas coisas que eles tinham, por exemplo, nos critérios, como branch da EPS Young Minds. Então a gente decidiu, porque não criarmos um projeto, fundarmos um projeto na FCUL, já que temos a vontade. Houve um grupo de pessoas que também nos apoiou, então inicialmente eu, a Carolina, a Bárbara e o Diogo, a gente fundou a 17 de junho de 2021 o Sem Atrito. Ainda me lembro, foi ali nas salas dos aquários da biblioteca, a gente já se tinha reunido várias vezes, mas começamos a elaborar todo um planeamento e começamos a chamar pessoas também para a equipa. Entretanto, o projeto foi evoluindo, a gente começou a pensar, por exemplo, em nomes, começamos a pensar qual era a cor, qual era o intuito do projeto em si e nós decidimos que tinha que ser um projeto de componente de divulgação científica que entusiasmasse as pessoas para a componente física e estas pessoas, o público, não podia ser só um nicho, ou seja, nós queríamos atingir um máximo de pessoas que, tanto aquelas que estivessem interessadas em física como aquelas que, estou um bocadinho relutante e até os mais céticos. Portanto, nós fizemos uma primeira aproximação do público-alvo, desde o secundário até camadas mais idosas, por exemplo, reformados,
e nós tentamos sempre, desde a fundação do projeto, é um dos nossos objetivos de bandeira, que é transmitir conhecimento, explorar a interdisciplinaridade da física nas suas mais diversas áreas, ou seja, com outras áreas científicas, como por exemplo biologia, ecologia, sociologia, por exemplo filosofia. Nós tentamos procurar sempre ligar física a esses conteúdos para não ser ali uma coisa muito raw dos conceitos, e tentamos transmiti-los da melhor forma que consiga chegar a um público não especializado, ou seja, um público que não tenha conhecimento sobre física. Nós tentamos simplificar os conteúdos, sempre com o rigor científico que eles requerem, mas transmiti-los de uma forma que todas as pessoas consigam entender sem se sentirem excluídas. É o nosso principal objetivo, diria que é a melhor descrição do C-Trit, é transmitir física de uma forma didática, divertida, e explorar coisas do cotidiano, por exemplo, que possam ser explicadas com física, que muitas vezes as pessoas passam, e até nós próprios, por exemplo, às vezes passamos e não pensamos realmente qual é que é a física daquilo, e há coisas muito, muito engraçadas com física, por exemplo, desde a chuva a cair, desde, por exemplo, como é que é a física do algodão doce, por exemplo. Nós tentamos sempre explorar coisas que sejam do interesse e que muitas vezes passam despercebidas, mas que têm uma componente engraçada e interessante de física. Uhum. E como é que é o processo para, por exemplo, fazer um post do Sem Atrito? Tipo, desde o início até ao fim, porque depois também tem de ter em conta a linguagem, não pode ser muito avançada e, não sei, pronto, já disseste, o público-alvo é tudo, não é? Sim, exato. Nós tentamos sempre manter um rigor na procura. Normalmente as ideias surgem dentro da equipa, das pessoas, algumas também das nossas redes sociais, que algumas pessoas vão interagindo connosco e vão dando também ideias de posts que podemos fazer, ou, por exemplo, perguntas que elas tenham, alguma dúvida, alguma coisa que elas tenham visto na rua e que não percebem bem, e a gente, por exemplo, ainda não tenha explorado isso. Nos posts, a gente anota essas ideias e temos uma equipa que vai fazendo a investigação. Nós dividimos-nos em 3 departamentos. Temos o departamento digital, que é aquele que trata de produzir todo o conteúdo, entre aspas, literário ou técnico, neste caso, para a publicação. Fazem a procura, fazem a revisão também dos posts. Temos também o departamento de eventos, que realiza eventos, por exemplo, não só em escolas, mas, por exemplo, também em outras atividades, como Futuralia, Encontro Nacional de Estudantes, escolas. E temos a equipa de imagem e comunicação, que tem a função de fazer os conteúdos digitais e produzir coisas apelativas visualmente, conceitos apelativos para explicar as próprias publicações, por exemplo, o digital produz. Mas nós não temos uma restrição que só as pessoas do departamento digital podem fazer a procura ou podem produzir o texto. Todas as pessoas que estão dentro do C-Trit podem, desde que tenham uma ideia. A gente dá-lhes força para elas avançarem com ela, fazem a procura. Muitas vezes os posts que saem são autopropostos por pessoas que estão dentro do C-Trit e não só, por exemplo, do departamento digital. Mas a conceptualização do post começa por aí. É uma ideia, olha, como é que aquilo se faz ou como é que aquilo se explica. Aquilo era engraçado transmitir ao público, porque às vezes a gente não percebe muito bem, ou a gente sabe que há coisas que não foram bem explicadas. Então a gente faz uma parte toda de pesquisa, com termos mais técnicos e com informação muito mais grossa, e depois todos em equipa tentamos quebrar os pontos em que achamos que devíamos retocar algumas coisas, algumas informações, e produzir assim uns textos ou publicações ou conteúdos que sejam de forma didática e que sejam produzidos especificamente para o público não especialista na área conseguir entender. Ou seja, todas as pessoas que lerem aquele post, o objetivo é elas entenderem, mesmo não tendo, por exemplo, um background de física. Tanto que é que nós, na nossa equipa, queremos também pessoas, e temos também pessoas, que não são especificamente da área da física, porque isso também nos ajuda a ter uma visão de como é que nós pensamos que, neste caso, uma publicação vai ter um efeito e como é que é bem explicada, e depois, na realidade, como é que o público vai interpretar. Porque pessoas, por exemplo, que tenham um background diferente têm uma visão diferente de ler as coisas. E a gente, como está às vezes muito focados na física, e por exemplo, na universidade nós temos sempre uma formação muito em física, nós às vezes acabamos por deixar escapar alguns aspectos que para nós parecem óbvios, mas que se calhar para as outras pessoas podem não ser. Então os textos passam todos por uma revisão, uma fase de produção de pesquisa, com várias referências, e depois tentamos ajustar consoante as coisas que nós temos e que nós achamos que deviam ir e que contribuam alguma coisa para as pessoas terem, por exemplo, a formação, ou conseguirem pelo menos, olha, isto é fixe,
consegui entender, bom, já sei explicar uma coisa, por exemplo, a alguma pessoa, a algum amigo, a algum familiar, que eu quero explicar, olha, sabes uma coisa engraçada, temos assim, isso aí acontece por causa disto. É isso que nós normalmente tentamos fazer nos posts, é nossa temática de produção, por assim dizer. E, por exemplo, referiste atividades, pronto, costumam ir às escolas ou... eu vi tipo, há umas semanas vocês fizeram umas atividades, eu não sei, vocês foram às escolas e, não sei, mostraram experiências de física e assim, foi isso que fizeram? Sim, exatamente. Nós já tínhamos este projeto há bastante tempo, estávamos a conceptualizá-lo e estávamos a trabalhar nele. A nossa primeira escola foi recentemente, foi há cerca de 2 semanas, se não estou em erro. Fomos às escolas da Moita, a escola secundária da Moita, em que as próprias professoras nos pediram para adaptarmos, por exemplo, experiências de física numa componente, por exemplo, mais dos gases ou da termodinâmica. E era uma forma também de cativar outros alunos, por exemplo, que não fossem de ciências, porque a gente teve, por exemplo, turmas de filosofia, informática, humanidades, e então eles queriam algo para que a gente apresentasse algo, algumas experiências que fossem didáticas nesse ponto, ou que conseguissem mostrar, pelo menos, que a física não só fórmulas, ou números, ou letras, ou coisas no caderno. As coisas têm aplicação real e mostrar também às pessoas que, mesmo não sabendo, por exemplo, as fórmulas, nós conseguimos fazer física. Foi isso que aconteceu. Essa parte foi produzida pelo Departamento de Eventos. Como disse, o Departamento de Eventos está responsável por criar eventos que divulguem a física, mas nesta vertente nós levarmos alguma coisa didática às escolas, similar, por exemplo, ao Circo da Física do Unifist. Nós tentamos fazer. Então, houve toda uma preparação de experiências que a gente pode fazer com materiais que se encontram regularmente, não é preciso encomendar nada, por exemplo, do AliExpress, da Amazon, por exemplo, com sacos do supermercado, com garrafas por exemplo, de Coca-Cola ou de água vazias. Estou-me a lembrar que, por exemplo, a gente também tinha balões com um copo de água. Nós conseguimos mostrar, em sistema rotativo de turmas, por exemplo, como é que as experiências funcionavam, e ao mesmo tempo que a gente ia mostrando as experiências, nós íamos explicando o porquê que aquilo estava a acontecer. E o feedback que nós tivemos, tanto das turmas como dos professores, foi bastante positivo nesse aspecto em que eles gostaram de ver uma aplicação mais prática da física, verem as coisas a mexer e verem as coisas a acontecer, e assim percebiam melhor como é que as coisas aconteciam, percebiam o porquê das coisas existirem e conseguiam ter uma melhor conceptualização das coisas sem ser num ambiente tão abstrato como é a teoria, por exemplo. Nós conseguimos esse objetivo. Para mim o objetivo era saísse lá pelo menos uma pessoa a dizer, epá, gostei disto, tipo, estou a ponderar ou seguir para a física, ou mesmo que não siga para a física, opá, já não tenho tanto medo, ou tenho já mais um fascínio pela física do que tinha. Isso para mim já era vitória. O nosso feedback foi extremamente positivo. Nós tivemos muitos alunos com os olhos a brilhar e a dizer-nos que realmente tinham gostado e que realmente nunca tinham tido aquele impacto de que, ok, a física se calhar não é assim tão robusta, não é assim tão maçuda, a gente consegue fazer as coisas, a gente consegue ver as coisas, por exemplo, a mexer. E conseguimos aprender ao mesmo tempo que estamos a ver uma coisa, porque ver fórmulas e estudar fórmulas num ambiente teórico é muito diferente de ver as coisas e aprender essas coisas num ambiente mais didático, mais descontraído também, com vários exemplos, com algumas brincadeiras também à medida que íamos avançando, mas isso também faz parte, para tirar a atenção, por exemplo, do público, para quebrar o gelo. Nós tivemos formações de equipa mesmo para criar temáticas nesse aspecto, de preparar os nossos elementos, e correu bem, e agora estamos a investir também em mais escolas. Já temos 2 confirmadas, portanto agora é seguir para a frente com essa iniciativa que a gente tem. Por acaso eu ia perguntar isso, quais é que eram os planos para o futuro, pronto, I guess, mais escolas, mas também essa escola foi do secundário, não foi? Sim, exatamente. Tencionam tipo mais novos? Nós agora neste momento vamos nos focar mais no secundário, porque lá está, o projeto também é recente e nós não temos recursos também para chegar a todo lado, não temos recursos para chegar a um grande público-alvo. Nós já temos algumas dificuldades em conseguir produzir tanto conteúdo com tão pouco tempo de projeto, porque tem que haver toda uma estrutura por trás, tem que haver toda uma formação, tem que haver erros e aprendizagens, que é isso que também o associativismo é, acho que é aprender e errar agora para no futuro fazer melhor. É um espaço seguro, é um espaço onde eles são confortáveis para conseguir errar e aprender, mas nós não temos capacidade neste momento para produzir conteúdos para pessoas abaixo do secundário. Até porque um dos nossos objetivos também é desmistificar um bocadinho a física para, principalmente os alunos do secundário, não fazerem aquilo que comumente se vê,
que é, eu vou para aquele curso porque eu acho que, por exemplo, física é muito difícil, mas eu até gosto de física, mas como é muito difícil, eu não quero ir, ou eles não sabem ou não querem, porque, ok, tipo, eu tenho que ter só aquela disciplina de físico-química, mas tipo, é só porque me obrigam, não quero ter. Então, tipo, nós tentamos dar mais um impulso de, ok, escolhe pelo aquilo que gostas, não escolhas por aquilo que te parece difícil ou parece demasiado maçudo. E. Não, por acaso eu quero saber, por exemplo, quais é que são as tuas funções como presidente? Tu foste tipo, a essa escola ou não? Sim, quando temos eventos, não é só especificamente o departamento de eventos que pode ir, todo o Centrito está aberto a ir. Inclusive também tivemos colaboradores externos, por exemplo, tivemos um aluno que já tinha saído do Centrito, mas que quis ir. E nós estamos sempre disponíveis para colaborar, desde que as pessoas tenham interesse e tenham vontade de mostrar algumas coisas de física ou transmitir algum conhecimento ou ajudar nessa parte da divulgação científica, são sempre bem-vindos. Não tem que fazer parte do Centrito. Mas as minhas funções, por exemplo, enquanto presidente, são mais de gestão do projeto, gestão interna, regular o projeto, ver se os departamentos estão todos a trabalhar bem, ou se há algumas dificuldades. Fazer também um bocadinho a parte mais de recursos humanos, mas também ter que tomar decisões, porque os departamentos e mesmo, por exemplo, a própria direção, tem que haver alguém que consiga dizer, ok, nós temos que fazer isso, porque senão ninguém decide e as coisas não avançam. Ou seja, tem que haver uma força motriz por trás do projeto a dizer, ok, esta é a nossa visão, nós temos estes conceitos para fazer, malta, deem-me ideias e depois nós decidimos todos em equipa, mas lá está, ultimamente tem que ser, por exemplo, eu tenho que ver se nós nos estamos a afastar, por exemplo, dos objetivos do projeto ou se estamos coerentes com os objetivos iniciais do projeto. Basicamente é meter uma luz ao fundo do túnel e dizer, malta, a gente tem que ir para ali, esta é a nossa missão, este é o nosso conceito, esta é a nossa motivação, vamos fazer o caminho até ali, ou seja, é ter que ter supostamente um porto seguro e ser um bocadinho o capitão do barco quando há, por exemplo, tempestades. Fora isso, eu pessoalmente, enquanto presidente, eu faço muita gestão, nós todas as semanas temos reuniões, eu recebo o feedback de todos os departamentos, dos coordenadores, principalmente, e também da parte, por exemplo, da tesouraria. Nós recentemente encomendamos também camisolas do Centrito, para nos identificarmos, por exemplo, nas escolas. Ou seja, tudo o que envolve mais logística ou, por exemplo, conselhos, olha, como é que isto se deve fazer da melhor forma, tu já tens um bocadinho mais de experiência, o que é que achas que resultava melhor, quais é que achas que eram as datas que resultavam melhor, ou seja, é ter um bocadinho também de experiência a ajudar no processo de decisão, diria. Acho que globalmente é o processo de decisão e é ter que gerir, por exemplo, também contactos externos, por exemplo, qual é que é o tipo de parcerias que nós queremos. Nós decidimos normalmente sempre em direção, porque eu sou apologista de que uma equipa deve toda decidir em conjunto e deve toda avançar ao mesmo tempo e não ser uma pessoa a dizer eu quero isto, vamos por aqui. Não é assim que eu trabalho. Eu gosto de ter o feedback não só da direção, mas também de todo o projeto. E é assim que eu trabalho e avanço. Eu explico o meu ponto, explico a minha visão, explico os objetivos do projeto que estão associados com os meus objetivos também e que eu acho que sejam os mais benéficos para o projeto. Mas se houver uma pessoa que tem uma opinião diferente, está sempre aberta a expor e houve várias ocasiões onde, por exemplo, as decisões foram modificadas mesmo porque tinham argumentos bons, eram ideias brilhantes e as coisas avançavam. Mas tem que haver sempre alguém que esteja a apanhar os nós, que é para, ok, malta, não nos vamos desorganizar, organizadinhos, sempre a avançar em conjunto como equipa, sempre como um só. Como é que lidas com essa responsabilidade toda? E também trabalhar no laboratório? Durante, por exemplo, a fase onde estive a fazer a dissertação foi um bocadinho difícil gerir as coisas porque normalmente as dissertações levam-nos muito tempo da vida, ou seja, eu passava aqui fim de semana, as noites inteiras a trabalhar na tese, então era um bocadinho difícil de gerir toda a carga de trabalho, mas, por exemplo, foi aí que entrou a Physis e, por exemplo, o Unifef. Eu, enquanto recruta, tive uma grande coordenadora de recursos humanos que me ensinou bastantes coisas e me deu bastante experiência, que foi a Joana Laria, e ela ensinou-me a ter rigor também nas coisas que faço, ou seja, nós temos que ter responsabilidade e sentido de compromisso com alguma coisa que nós assumimos o cargo para ter, e acho que foi a partir daí da Physis que eu comecei a ter mais esse sentido de responsabilidade e não deixar as coisas cair só porque hoje não apetece, hoje deixo para amanhã, não. Tipo, as coisas têm que ser feitas, as coisas têm que ser elaboradas,
há muitas pessoas a depender de mim e há muitas pessoas a depender das pessoas que dependem, por exemplo, de mim também. Ou seja, o processo não pode parar só porque, por exemplo, a mim não me apetece um dia ou estou demasiado cansado. O que eu costumo dizer é, malta, tipo, a gente dorme menos 1 hora hoje, mas tipo, amanhã estamos mais felizes por termos conseguido atingir um objetivo. Mas lá está, nessa parte, o meu período de experimentação ou de adquirir mais competências nessa parte de gestão também do meu tempo pessoal com o associativismo e a faculdade foi mesmo quando fui vice-presidente e coordenador dos recursos humanos. Ter que orientar uma equipa foi um impacto bastante grande, porque lá está, também há sempre receios associados de, por exemplo, não sermos bons o suficiente ou de não sabermos exatamente aquilo que estamos a fazer e se as coisas correm mal. Ou seja, todo esse coletivo de associativismo que eu tive antes do Sem Atrito ajudou bastante a ganhar um bocadinho de estaleca para conseguir lidar com as coisas e saber gerir com as coisas, mesmo quando, por exemplo, à 1 da manhã surge uma mensagem malta. Pá, os flyers ficaram todos mal e a gente tem que os imprimir amanhã às 7 da manhã, como é que é? Tipo, e eu, lá está, tipo, tenho que contactar com as pessoas e se as pessoas, por exemplo, não conseguirem fazer, eu tenho que ajudar numa estratégia, ou seja, passa um bocadinho por aí que é a vida pessoal, obviamente, vem primeiro, mas o projeto e o trabalho têm que vir em equilíbrio para mim. Ou seja, não posso descurar um em detrimento do outro, tem que haver sempre um equilíbrio entre as duas coisas, ou seja, gerir o tempo e também saber quando parar, saber quando descansar, saber quando a equipa tem que descansar também, porque às vezes nós estamos tão envolvidos no trabalho que a gente está sempre a produzir e depois não nos lembramos da fatiga, ou por exemplo de um burnout, ou depois da desmotivação. Ou seja, nós temos que estar sempre atentos a esses pormenores, que significam muito, mesmo em associativismo ou em projetos como o Sem Atrito, mas diria que, lá está, é aprender com o tempo também, errar, também já errei muito, aprender a lidar com a gestão do tempo e aprender a lidar, por exemplo, com coisas que correm mal, correm bem, é vida, as coisas seguem, estamos aqui para aprender, nós estamos a fazer o nosso melhor e estamos aqui. E eu sim, não tenho mais nada para dizer, não sei, queres dizer mais alguma coisa? Eu acho que tocamos a todos os pontos que eu queria falar, não sei. Eu acho que se calhar gostaria de dizer uma coisa que muita gente não sabe, porque fica muita gente espantada quando a gente diz é que, por exemplo, a cor do Sem Atrito e o próprio logo da forma como está construída não é, por exemplo, à toa. Ou seja, nós escolhemos especificamente, por exemplo, a cor violeta. Eu vim vestido assim. Exatamente, eu reparei, eu gostei. Ou seja, a cor violeta é uma cor não espectral, ou seja, é uma junção de cores, ela não tem um comprimento de onda bem definido. Então nós começamos a pensar, o conceito do projeto é divulgar coisas que não são diretas ou coisas que não me parecem assim tão simples de transmitir. Então por que não arranjarmos um género de um pano para o nosso logo e para a nossa cor? Ou seja, as nossas cores, por exemplo, entre o púrpura e o violeta, há esses conceitos físicos, por exemplo, dos comprimentos de onda. Por exemplo, os nossos olhos não conseguem ver os púrpuras, mas, por exemplo, conseguimos ver os violetas. Por isso é que também temos os ultravioletas, mas, na verdade, o violeta é uma conjugação de duas cores, que é o azul e o vermelho, que através dos cones dos nossos olhos, dos receptores, nós formamos a cor roxa. Portanto, era mais no sentido de, ok, vamos desmistificar as coisas e partir, por exemplo, de uma cor que se calhar à partida não é assim tão direta ou tão morta como as pessoas pensam. Fazer por exemplo, essas coisas. E depois, claro, o Sem Atrito, o plano inclinado é uma inside joke, né, entre os físicos, que é quando nós começamos a aprender os conceitos de atrito. Nós normalmente temos sempre o plano inclinado. Então nós achamos que seria interessante também meter, por exemplo, o plano inclinado no logotipo e acho que saiu bem. É um bocadinho um segredo que é transmitido, por exemplo, aos recrutas quando entram, mas eu acho que é interessante também as pessoas saberem que as coisas têm uma razão de ser e nós pensamos muito, muito nisso. Aliás, os nomes iniciais que a gente estava a pensar onde eles eram, por exemplo, Prisma, por causa das cores, mais uma vez. O que nós conseguimos ver, podemos também explicar de uma forma mais didática. Portanto, todos os conceitos estão relacionados com a parte de interiorizar conceitos e transmitir conhecimento a partir da visão e de coisas que possam ser vistas. E não só, ok, é um buraco negro. Eu nunca consegui ver um buraco negro. Agora já temos fotos, boa. Agora já temos reconstruções pelo computador que se parecem com fotos. E as pessoas gostam muito mais. Eu, principalmente e pessoalmente, também gosto de ver as coisas muito a mexer. Daí também ter mudado para a parte de engenharia. Portanto, eu acho que é bastante interessante o conceito por trás disso.
e também as pessoas fantásticas que estão no nosso projeto, que dão um litro sempre todos os dias para conseguir produzir conteúdos. Elas têm gosto em fazer aquilo que estão a fazer, e eu acho que isso é das coisas mais valiosas que um projeto pode ter, é as pessoas gostarem de lá estar, as pessoas gostarem de contribuir, e de contribuir não só para o projeto, mas contribuir de uma forma geral para a sociedade que a gente tem. Eu acho que é uma missão bastante importante e acho que é uma missão bastante nobre que essas pessoas estão a fazer. Obrigado por este episódio. Obrigado. Well, chegamos ao fim do episódio. Vão ouvir o Help, nós claramente já ouviram, se chegaram até aqui. Eu não sou mau em outros. Mas, vão seguir a Physis PT. Eu devia ter posto aqui o de 130, esqueci-me. Só me lembrei a meio. Mas vão seguir também o 130. É só pesquisarem no Instagram sem atrito, aparece logo também. Portanto, estou à vontade. E pronto, corta.